No dia 1º de fevereiro, Netuno e Vênus iniciam um novo ciclo, trazendo novos desafios para os relacionamentos e finanças. O que podemos aprender com as ilusões e confusões de Netuno e como os temas da Vênus vão ser impactados pela última conjunção acontecendo no signo de Peixes. Vamos conversar um pouco mais sobre esse movimento hoje. A conjunção é o momento que inicia um novo ciclo, então a partir de agora a gente está começando, algo novo, finalizando o ciclo anterior, os temas que a Vênus representa, as parcerias, relacionamentos, amores, acordos, finanças, relacionamentos em geral, amor próprio, senso de beleza, de estética, de moda, aquilo que é belo, a boa sorte, é tudo aquilo que é favorecido pela Vênus, é impactado pelas miragens, pelas ilusões, pelas confusões de Netuno. Por isso, nesse momento, a gente vai iniciar uma jornada nova que vai durar até 2026. Serão 3 conjunções dessa vez em que a gente vai ver cada uma dessas mandalas. Mas a princípio a gente precisa enxergar principalmente como a gente cultiva as ilusões nos temas que a Vênus representa. Relacionamentos, por exemplo, são muito passíveis de serem influenciados pela energia de Netuno, principalmente no negativo. Eu vou deixar aqui também o vídeo do momento da quadratura que está fechando o ciclo também, então vale a pena a gente se atentar para o que foi trabalhado no ciclo anterior. E quais serão os desafios da conjunção Netuno e Vênus no mapa astral? Uma pessoa que precisa se atentar para as ilusões que ela cultiva nas relações. Tende a ser vítima disso, então empolga demais, deslumbra demais quando encontra alguém, seja qualquer tipo de relacionamento, não só no sentido afetivo. Essa conjunção também vai trazer o efeito de diluir, de dissolver aquilo que foi essa viagem, essa coisa mais romântica, que a gente fica achando tudo mais, que vai ser lindo, maravilhoso. E aí o Netuno dilui tudo isso também. Então é uma pessoa que tende a ser mais enganada facilmente, vamos falar assim, nas relações, se ela não se atentar. Por outro lado, quando trabalhado essa conjunção, é uma pessoa que tem muita sensibilidade, tem muita empatia, muito amor incondicional, que consegue ir além dos limites da relação. Então, quando se fala em amor incondicional, é algo que não cabe na gente. Então, essa pessoa tem uma capacidade de amar muito grande, ao mesmo tempo que ela pode se enganar com mais facilidade nas relações. Por isso é importante se atentar para como são os desafios no mapa astral, entendendo o aspecto a partir das informações, das descrições, das vivências, mas principalmente da manifestação, porque quando a gente faz o mapa, a gente passa a enxergar a manifestação daquilo na nossa vida, fica, muito, entre aspas, um pouco mais simples de trabalhar, um pouco mais fácil. E você sabe, é a minha conjunção. Então, peraí, essa pessoa que tá me parecendo deslumbrante, maravilhosa, a pessoa que parece sair de um conto de fadas, ela pode ser algo que eu tô ali projetando e aí me engano e tudo mais. Também dessa questão de lidar com as frustrações. Isso precisa ser muito bem trabalhado porque não há como dissociar um planeta do outro. Então, nas relações sempre vai ter muita sensibilidade. Sempre vai ter essa coisa da fantasia, do fantasioso, de criar ilusões sobre a pessoa com quem se relaciona e também sobre o relacionamento em si. Assim como também envolve finanças, porque a Vênus está ligada a essa questão do sustento. E se você tem dúvida se tem esse aspecto no seu mapa natal, o link está na descrição para me chamar no Zap e marcar sua consulta. A agenda já está lá para o meio de fevereiro, então corre lá e me chama, garanta sua data. Vou deixar aqui também as datas deste ciclo para a gente se atentar. E vamos dar uma olhada nas mandalas para ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que Netuno e Vênus formam conjunção acontecendo no dia 1º de fevereiro
às 1h33 do horário de Brasília, Netuno e Vênus a 27 graus de Peixes, né? Juntando forças e trazendo ainda a energia do próprio signo que Netuno rege, que é o signo de Peixes. Então, os oceanos quase infinitos de possibilidade, muita coisa que a gente precisa considerar. O amor incondicional, a transcendência, né? A capacidade de lidar com coisas muito intensas, muito profundas. O signo de Peixes é o mais intenso de todos os signos, é o mais forte do elemento água, então tudo tende a ser muito, né? O sofrimento, as dores, a alegria, tudo é muito intenso. É um signo muito forte, ligado muito à tradição do teatro, né? Porque envolve a interpretação, envolve a paixão por a interpretação. Isso tudo influencia os temas da Vênus e a gente vai ter que lidar com isso a partir de agora, nessa primeira conjunção que está iniciando o ciclo. Então aqui, para a gente não perder muito tempo, como a gente tem que ver 3 mandalas, 27 graus, né? Dá para ver aqui. E a Lua já está aqui também envolvida. Então é um momento de muita sensibilidade. Não só por conta do Netuno e da Vênus, mas também do emocional. Então a gente tem que lidar também com as cargas emocionais, com a intuição, com o feminino, com o subjetivo. É um período que a gente tá ali ainda com o Sol em Aquário, então traz um pouco de racionalidade, mas o subjetivo de Peixes vai ficar muito intenso, muito forte. E a gente vai precisar lidar com isso no início do ciclo. A partir de agora, a atenção, quer dizer que a partir de agora o emocional tem um papel importante ao longo desse desenvolvimento todo que a gente vai fazer, né, ao longo desse ano aí. As emoções, as oscilações, principalmente a carga emocional, que se não for dada vazão, a Lua é muito importante, indispensável para a astrologia. Eu falo isso sempre. E os temas que ela representam precisam de uma atenção a mais, como o emocional. As cargas tendem a influenciar. E se a gente empolga, né? Se a gente entra nessa vibe netuniana, do entorpecimento, né? Da gente achar que tudo é lindo, maravilhoso, e ainda envolve o emocional, a gente pode criar uma armadilha. A gente pode achar que tudo vai dar certo e no fim o Netuno dilui tudo e fica só aquela sensação de frustração. Também tem um sextil com Urano, né? Urano aqui a 23 graus, imprevisibilidades, rupturas, rebeldia, né? Uma força para libertar, para progresso, para inovar, mas principalmente inspirando a gente a pensar em coisas que ainda não foram feitas, ideias, capitais, porque o Netuno vem com o inconsciente coletivo. Então a sensibilidade que passa por os relacionamentos vem muito daí, dessa coisa de praticamente sentir tudo que acontece até antes que aconteça nas relações. Isso não é viagem da nossa cabeça quando se fala numa conjunção, né? Se a gente tem essa conjunção, muitas vezes a gente capta as coisas. E com Urano, o resultado disso se torna imprevisível. A carga emocional leva a gente a tomar uma atitude mais rebelde para vivenciar essa libertação quando a gente se sente aprisionado. Já o ascendente cai a 0 graus de Gêmeos, então a gente tem que ter dinamismo, troca, né, racionalidade até para lidar. Como eu falei, essa coisa do subjetivo, se ficar forte demais, a gente pode se perder. Então, incorporar um pouco desse racional, tanto do signo de Gêmeos quanto de Aquário, pode ajudar. E lá no meio do céu, não tem jeito, né? Porque caiu a 4 graus de Peixes como bússola. Então todo esse tema, né, é um momento muito pisciano, netuniano, de muita sensibilidade, de muita coisa que a gente vai ter que considerar nessa primeira mandala. Vamos dar uma olhada nas próximas para a gente ver se essa tendência segue. A segunda conjunção vai acontecer no dia 27 de março, às 10h13 do horário de Brasília, aos 29 graus, né? E aqui a gente tem que falar porque tem uma estrela maligna aqui também, que é a estrela Chet, que eu ainda não coloquei no canal, mas é uma estrela que inspira certa agressividade, violência, né? Uma estrela muito delicada de se trabalhar e ela tá nessa segunda conjunção. Então a gente tem que aproveitar a primeira, né, para usar isso favoravelmente, para a gente trabalhar plantando as sementes, porque agora no início do ciclo é receber os potenciais e seguir adiante. O ascendente cai mais uma vez a 3 graus de Gêmeos, repetição da primeira mandala,
E o meio do céu também a 7 graus de peixes, né? E com a lua aqui em conjunção. Então, emocional aparece 2 vezes em 2 mandalas. É muito, muito indispensável que a gente dê vazão, trabalhe o nosso emocional, para a gente não ser levado por essas paixões infladas aí e que podem conduzir a uma miragem, uma ilusão, fazendo com que a gente se perca. O Sol também já vai estar em Áries, então há uma mudança na energia, a gente tem que se atentar também para as questões de conflito, de combate que podem acontecer. E por fim, a última conjunção que acontece no dia 2 de maio, às 14h06 do horário de Brasília. E aqui mudou, né, completamente, porque a conjunção acontece no 1º grau do signo de Áries, né? Então aqui Netuno já vai ter ingressado em Áries, a gente vai falar muito sobre esse movimento, e a Vênus também. E eles se encontram pela 3ª vez e a partir daí o ciclo segue. Isso vai acontecer porque a Vênus vai entrar em retrogradação. Então ela vai voltar e depois encontrar com Netuno mais uma vez. O importante então é a gente utilizar essa energia de Áries para o pioneirismo, para a independência, para muitas vezes lutar por aquilo que é necessário a gente desenvolver nos temas da Vênus, né? Mesmo com a influência de Netuno, mesmo com as ilusões, com as miragens e fantasias. Nesse momento vai formar um sextil com Plutão, então também a gente precisa limpar, purificar, purgar, lidando com o inconsciente, mas também lidando com o subjetivo. O ascendente é 8 graus de Virgem, então é preciso trazer uma organização, usar uma espécie de lista de tarefas para a gente lidar com isso, pode ser útil. Buscar a utilidade das coisas, como que pode servir, o que isso pode ser útil para a gente nesse período. Já o meio do céu a 14 graus de Gêmeos, né? Então a gente tem que ter também dinamismo, lidar de forma racional, trazer esses resultados à tona e lidar com as pressões sociais que podem recair sobre esses temas da Vênus. Então, voltando para a primeira mandala, é importante a gente considerar todas as 3, né? Cada uma ali vai ter uma complementação diferente para a gente utilizar favoravelmente, e é tudo isso que eu vejo nessas mandalas. Para a gente fechar, então, o principal é se atentar para as ilusões que a gente cria nos temas da Vênus, né? Como que elas podem começar. Por exemplo, sempre que há uma conjunção, cria-se uma expectativa enorme em torno de assuntos que envolvem dinheiro, de finanças, promessas são feitas, e aí causa uma empolgação que lá na frente, no fim do ciclo, a gente vê que não era nada daquilo. Tudo aquilo é dissolvido, é diluído e vai embora. Ou seja, né, vamos nos atentar para nesse ciclo a gente não embarcar nessas falsas promessas que não têm fundamento, né, na verdade. Mas também a gente precisa olhar para os nossos relacionamentos e ver como nós mesmos cultivamos essas ilusões. São muitos os tipos de ilusão que a gente coloca, né, nas relações. Primeiro a gente idealiza uma pessoa XYZ, cria imagens, né? E também acredita que vai viver um grande amor, um grande romance. Isso faz parte da nossa cultura, a gente cresce com isso. Ao mesmo tempo que a gente fica muito desiludido, então vive sempre esse ciclo entre eu acreditar, eu alimentar uma ilusão e depois eu me frustrar e ter que recolher os meus caquinhos ali, sair da posição de dor. Muitas vezes a frustração, todo ser humano tem muita dificuldade de lidar com isso, né? Não é algo que é exclusivo de alguns, é difícil mesmo a gente se frustrar e seguir adiante, mas o principal é, quanto menos, pelo menos eu vejo assim, quanto menos ilusões a gente criar, menos a gente alimenta o monstro da expectativa que há dentro de cada um. E aí pode ser que facilite um pouco mais, que a gente crie menos essas coisas, essas situações onde a gente mesmo se frustra. Aí depois vai falar, ai, mas eu nunca mais vou fazer isso, eu não quero nunca mais passar por isso, que burro que eu fui, quebrei a cara de novo, você já sabia que não era assim. Mas na verdade é porque a gente acaba empolgando, a gente acaba vivenciando de certa forma essas sensações e elas
toma uma proporção muito grande na nossa vida. Por isso que é importante a gente trabalhar isso em nós, saber exatamente quais são as ilusões, como eu falei, é da pessoa, é do relacionamento perfeito, do romance de novela, da ficção. O que a gente cultiva? Vamos sair um pouco dos relacionamentos. Essa parte das finanças, então vou investir em criptomoeda, vou investir nisso, né? Comecei um curso novo, gastei R$5.000 num curso que vai ser a virada. Então, essas são as ilusões que envolvem o financeiro. Muitas vezes a gente não está fazendo nada e está acreditando que no final do período a gente vai ter uma riqueza, mas na verdade é uma ilusão e a gente vai se frustrar. Então, quanto mais a gente se atentar para como cada um de nós, né, porque é uma reflexão interna, cria essas miragens, embarca nessas ilusões, melhor a gente se prepara para lidar com aquilo que não foi realizado. Porque a questão é, o que eu estou fazendo está de acordo com o meu sonho, onde eu imagino que eu posso chegar, ou não, eu só estou vivendo ali numa expectativa, numa coisa que sai muitas vezes de proporção e as atitudes não correspondem a isso. Porque aí é uma receita para frustração. Então, quanto mais a gente se atenta para isso, a gente capta outras coisas. Netuno não é só frustração, não é só enganação, não é só ilusão. Tem sensibilidade, empatia, né? Transcendência, capacidade de a gente captar uma série de coisas a partir do subjetivo, que é muito mais amplo no campo da imaginação do que no campo da lógica. Quando a gente trabalha a imaginação, não tem limites, né? Então, o Netuno é tudo isso, mas para isso a gente precisa passar pela névoa que ele traz, pela miragem que ele lança, o encantamento, né? O chamado da serpente que atrai os marinheiros para caírem de cara dentro do mar. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem área de membros aqui do canal, que os vídeos saem antecipadamente. Quem é membro ou membre, assiste primeiro, tem acesso a tudo primeiro, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99. Uma ajuda solidária, ajuda quem quiser, ajuda quem puder, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.